Deus abençoe a palavra do Senhor. Ok, obrigado. Não, está muito baixo, não? Aí, tá bom. Obrigado. Boa noite. Tá. Beleza. Obrigado mais uma vez por acolherem a mim e a minha família. Obrigado por orarem por nós. Hoje de manhã, minha esposa e filha não puderam vir. A Alice, que está saindo lá, ela estava um pouco amolada hoje pela manhã, né? Mas Deus deu graça, ela está melhor. Minha esposa pode estar aqui também hoje à noite. É um prazer estarmos aqui, podendo ter esse tempo com vocês de comunhão, nos fortalecer, nos animar antes de partirmos para Uruguaiana, uma vez que lá não temos igrejas co-irmãs. Então, para nós é uma bênção estar aqui, sermos animados, encorajados por vocês e saber que tem irmãos orando por nós, saber que tem irmãos que nos cuidam, que nos amam e que estarão conosco mesmo longe, geograficamente, mas perto, através das orações, através das intercessões de vocês. E nesse sentido, o texto ou o sermão que eu quero trazer, que vamos estudar hoje, ela tem uma conotação com o pedido de oração. Então, eu quero dirigir vocês para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. E vamos falar um pouco sobre a oração. A oração é uma ferramenta poderosa, ou poderosa ferramenta para propagar, ou que auxilia a propagação da palavra e protege os seus mensageiros, ok? A oração ela é vista como uma forma de se comunicar com Deus. É uma maneira de expressar louvor, gratidão, confissão de pecados, pedidos e intercessões em busca de orientação, força e sabedoria. Ou seja, Deus nos deu a oração para nos expressarmos diante dele, falando sobre as nossas preocupações, falando sobre os nossos anseios, expressando para ele as nossas necessidades, de como temos o sentido, de o que precisamos para continuar caminhando. E a oração, ela é esta ferramenta que Deus nos deu para darmos informações a Deus, não que ele não saiba, mas ele utiliza a oração para nos fazer depender mais dele, para mostrarmos dependência dele. Portanto, a oração ela é uma ferramenta que pode ser usada por nós diariamente para expressarmos tudo aquilo que sentimos, que estamos pensando, que tem nos preocupado diante do Senhor. A oração ela desempenha um papel crucial na construção do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, se nós somos cristãos e queremos nos aproximar de Deus, a oração ela é um pilar para este relacionamento cada vez mais crescer e ficar mais fortalecido. Então, se eu e você somos crentes que amam a Jesus, querem ter um relacionamento mais forte, mais íntimo com Ele, nós vamos nos utilizar da oração para que isso aconteça. É um meio de nos aproximar de Deus, de compartilhar os nossos pensamentos, sentimentos e nossas preocupações com Ele. A Bíblia ela nos incentiva a lançarmos as nossas ansiedades e preocupações sobre Deus através da oração, confiando que Ele vai cuidar de nós. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 a 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de nosso Deus e Pai pela oração, intercessão e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Ou seja, se eu estou preocupado, ansiado, ele diz, ore ao Senhor. Coloque diante dos pés do Senhor tudo aquilo que está ali trazendo esse tipo de sentimento e saiba que Deus é poderoso e vai lhe dar paz. E uma paz inimaginável, uma paz que você não consegue nem chegar a pensar ou chegar o nível dessa paz que Deus nos dá. Mas também a oração é uma maneira de buscar perdão de Deus, quando reconhecemos os nossos erros e pecados. Capítulo 1, versículo 9 de 1 João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É através da oração que nós reconhecemos os nossos erros perante o Senhor quando estamos arrependidos. Mas a oração também é uma forma de buscar orientação e sabedoria quando estamos passando por dificuldades. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz: se porém lhes falta sabedoria, peça a Deus, que Ele dará. Um pregador muito famoso, John Piper, talvez vocês conheçam ele. Ele diz o seguinte acerca da oração: Deus nos deu a oração como um radiotransmissor no campo de batalha, para que possamos entrar em contato com o quartel-general para pedir qualquer coisa que precisamos, à medida que o reino de Cristo avança pelo mundo. E nós, como soldados de Deus, nesse campo de batalha, sempre vamos precisar de suprimentos, sempre vamos precisar de ferramentas, vamos precisar de mais munição. E Deus nos deu este radiotransmissor, esse toque, esse telefone divino, que é para nós nos comunicarmos com Ele. Senhor, estamos precisando disso, eu preciso desse suprimento para continuar avançando como agente do reino. A oração dá a nós um senso de dependência e dá a Deus a glória de um provedor ilimitado. Aquele que ora ao Senhor, ele sabe que depende do Senhor em todos os momentos para ser suprido. E ele sabe que só Deus pode prover aquilo que ele precisa. A oração, ela mostra a supremacia de Deus enquanto nos liga a essa graça ilimitada para todas as nossas necessidades. A oração, portanto, é a comunicação com o quartel-general, da qual Cristo é o nosso general, por meio da qual as armas de guerra são distribuídas de acordo com a vontade de Deus. A pergunta, então, diante de todo esse panorama sobre oração, é o seguinte: será que a oração ela se resume apenas a nós como indivíduos? Será que a oração ela se resume apenas a mim? Eu peço por mim, agradeço por mim? A resposta é não. Deus também nos deu a oração como meio de abençoarmos os irmãos. Ouvi, talvez você já tenha ouvido também a frase de que a melhor forma de expressar amor por alguém é quando você ora por ela. Então, a oração ela não se limita apenas a sanar as nossas necessidades pessoais, mas Deus nos dá essa ferramenta para usarmos em prol dos nossos irmãos, para abençoar eles. Então, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1, de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos ler até o versículo 5, mas vamos nos deter apenas nos versículos 1 e 2, que diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças, porque o Senhor é bom todo o tempo. O Senhor nos dá muito mais do que merecemos. Nós experimentamos desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir a Tua graça sobre nós. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que agora está diante de nós aberta, e pedimos a Deus que, como sempre, o Senhor nos mostre como devemos caminhar, viver enquanto estamos aqui. Nos transforme, ó Pai, aquilo que precisa de transformação, e que a Tua glória seja alcançada através das nossas vidas. Eu peço ajuda aos meus irmãos, ó Deus, que eles entendam aquilo que eu vou explicar. Mas eu também peço ajuda para mim, pois na minha limitação eu necessito de Ti, necessito do Teu auxílio para explicar a Tua palavra. Eu peço a Ti que me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus, e que Ele receba a honra e glória que é devida ao nome dEle. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. No versículo 1, nós temos a propagação do Evangelho. Ela é auxiliada pelas orações dos cristãos. Então, depois de Paulo ter encorajado e fortalecido os irmãos de Tessalônica,
para que eles permanecessem firmes diante das perseguições e das dificuldades internas, por exemplo, como falsas doutrinas sendo introduzidas e as preocupações com os eventos futuros que a igreja tinha, como, por exemplo, a segunda volta de Cristo. No final do capítulo 2, ele incentiva os irmãos a olharem para a salvação que receberam de Deus por meio de Jesus, sendo escolhidos desde antes da fundação do mundo, e tenham nessa escolha, nessa promessa, a esperança de que tudo vai ser resolvido no final. E é que essa promessa e que essas verdades fortaleceriam eles enquanto eles estivessem vivendo em meio às dificuldades. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós encontramos uma transição no argumento de Paulo. Ao se preparar para oferecer os últimos conselhos pastorais ali para os irmãos, ele focaliza em alguns pedidos pessoais. Depois de ter instruído os irmãos, agora, antes de finalizar a carta, ele abre um parênteses para fazer alguns poucos pedidos em prol do ministério missionário dele. Ele quer que os irmãos orem por duas coisas específicas, e com esses pedidos específicos, nós ganhamos uma ilustração muito clara de como as nossas orações podem ser abrangentes o máximo que podem ser. Com esses pedidos aqui que Paulo está fazendo aos irmãos, nós entendemos e percebemos que Paulo ele não tinha muito interesse de que os irmãos orassem por bênçãos pessoais por ele, mas por bênçãos que moveriam o avanço do reino enquanto ele estaria pregando a palavra do Senhor. O versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês. Paulo já tinha pedido oração aos irmãos na primeira carta aos Tessalonicenses. Quando você vai para o capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 25, ele diz: irmãos, orem por nós. E ele encerra nesse versículo. Ou seja, é um pedido em termos mais gerais. É como se nós chegássemos para o outro e dizer: irmão, ore por nós. Sem especificar, sem detalhar nada. É como se fosse um pedido normal de um irmão para o outro: orem por nós, orem por nossa família, orem para que Deus esteja nos cuidando em todos os detalhes, em todas as coisas. É mais geral esse pedido. Mas agora, nesse versículo aqui, é um pouco mais específico e temos mais detalhes do pedido de Paulo. Mas, como eu disse, observe que o pedido de oração não é tanto por bênçãos pessoais, não é focalizada nele, mas, primeiro, o pedido tem a ver com o progresso do Evangelho, com o avanço do Evangelho. Paulo está pedindo aos irmãos para que eles orem pela palavra do Senhor, essa palavra que é do Senhor, ou seja, tem origem no Senhor e é sobre o Senhor. É sobre o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, que diz respeito à salvação de todo aquele que crê. É o que Deus está fazendo por meio de Jesus para resgatar os pecadores que estão indo para o inferno. É sobre essa palavra, ou é por esta palavra, que Paulo está pedindo: orem por ela. Orem para que a mensagem do Evangelho vá o mais longe possível, que ela se propague rapidamente. A palavra aqui, propagar, ela significa correr. Literalmente, ela significa correr. E Paulo sabe que ao falar este termo aos irmãos, eles entenderiam e lembrariam de uma corrida à distância, de corredores tentando chegar até a linha de chegada o mais rápido que pudessem. Ou seja, Paulo está pedindo aos irmãos para que eles orem, para que a palavra do Senhor seja como um corredor que possa correr o máximo que possa correr, para que ele consiga passar os obstáculos sem dificuldades e sem constantes interferências do inimigo. Paulo está dizendo: irmãos, orem para que a palavra do Senhor corra livremente e alcance o máximo de corações que pode alcançar. Irmãos, orem para que a pregação da palavra corra como um atleta e chegue o mais longe que possa chegar, sem interferências, sem dificuldades, sem interferências constantes do inimigo. A importância da oração para Paulo era uma das convicções mais profundas que ele tinha. Para ele, a oração não era apenas um ato religioso, mas uma poderosa ferramenta que potencializava a propagação do Evangelho e sustentava o ministério da pregação e do seu ensino enquanto ele estava realizando ela.
A base fundamental do ministério de Paulo eram as orações dos irmãos. Na maioria das suas cartas, Paulo frequentemente estava solicitando que os irmãos orassem por ele e por seus companheiros, como por exemplo, Efésios capítulo 6, dos versículos 19 ao 20, ele diz: orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Essas solicitações não eram uma mera formalidade, mas uma expressão genuína da confiança que Paulo tinha nas intercessões dos irmãos. Para Paulo, a oração dos irmãos de Tessalônica tinha várias dimensões poderosas e transformadoras, que era capaz de impulsionar o evangelho que ele carregava por todas as partes que ele ia, inclusive na prisão. Em primeiro lugar, ele cria que as orações dos crentes eram um instrumento de fortalecimento espiritual, para que Deus abrisse as portas para o evangelho, para que ele fosse corajoso o suficiente para continuar pregando, para que as pessoas pudessem ouvir livremente a mensagem que era capaz, o que ainda é capaz de salvar o perdido. A obra da divulgação do evangelho, muitas vezes naquela época encontrava resistência, encontrava adversidades e perseguição. No entanto, Paulo, ele confiava que as orações dos irmãos seriam fonte de encorajamento e consolo para enfrentar os desafios, proporcionando a ele força para continuar firme em meio às dificuldades. Uma aplicação para nós, como igreja hoje. O fato é que a verdade sobre a importância da oração na propagação do evangelho, ela continua sendo tão relevante hoje como foi no tempo de Paulo. Nós podemos nos envolver ativamente em oração pelos missionários, pelos evangelistas, pelos pregadores, pelos pastores das nossas igrejas. Você pode se envolver na proclamação do evangelho através das suas orações pelo pastor de vocês, pela equipe de evangelismo, inclusive por você mesmo, a ponto de dizer: Senhor, me ajude a proclamar, a falar a verdade do evangelho sem dificuldades, e que essa mensagem ela consiga alcançar o máximo de coração possível, ou de corações possível. Através da nossa oração, da sua oração, esses homens, essas mulheres, servos do Senhor, que estão na linha de frente, eles podem pedir a Deus que abra as portas do Evangelho, ou para o Evangelho, para a proclamação do Evangelho, e fortaleça esses que estão compartilhando a mensagem. Para que Deus toque no coração daquelas pessoas e que elas entendam de forma salvífica o Evangelho. Você pode no seu quarto, na hora que está almoçando, na hora que está jantando, na hora das refeições, na hora do seu devocional com o Senhor, você pode pedir no momento da sua oração, aquele momentinho ali, talvez: Senhor, abençoe os missionários que estão na África. Permita, ó Deus, que eles preguem o evangelho sem nenhuma dificuldade, que a perseguição que há lá não os alcance. Abençoe os evangelistas que estão no Oriente Médio. Abençoe os evangelistas, os pregadores, os pastores que estão lá na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, onde há perseguição ferrenha, e que a proclamação do evangelho não encontre dificuldades. O nosso papel como cristãos é orar para que Deus abra as portas para o evangelho, sabendo que Ele é poderoso e que vai alcançar o máximo de coração possível, através dos missionários que estão lá. Colossenses capítulo 3, versículos 3 a 4 diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pela qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Como eu disse, a proclamação do Evangelho encontra muitas vezes dificuldades. Paulo está preso aqui.
Mas mesmo assim ele pede para que os irmãos orem para que a palavra não permaneça com ele ali onde ele está, que vá o mais longe possível. Talvez a aplicação mais fundamental dessa verdade é a compreensão de que a oração é uma demonstração de confiança em Deus. E você pode orar sabendo que Deus é fiel e que ouve as suas orações. Por exemplo, Salmo 116, se eu não me engano, versículo 1. O salmista vai dizer: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Inclinou os seus ouvidos para mim, por isso eu vou invocar Ele até o fim da minha vida. O que o salmista fala. Ou seja, o amor que ele tem por Deus está fundamentado em saber que Deus ouve ele, que Deus é um ser pessoal, que Deus inclina os ouvidos para ele como se fosse um pai inclinando os ouvidos para o filho para entender a sua necessidade. A oração nos lembra de que a propagação do evangelho não depende apenas de esforços humanos, mas é uma obra divina na qual somos chamados a cooperar através das nossas orações. Às vezes ouvimos de missionários que estão há muito tempo no campo e sem muitos resultados. Mas a pergunta que nós fazemos é: será que a igreja desse missionário e as outras igrejas que o sustentam oram para que as portas para o evangelho sejam abertas? Para que ele tenha sucesso em todas as suas investidas evangelísticas onde ele está? Ou será que as igrejas só cobram dele? E aí, nós queremos resultado, nós estamos lhe ofertando, nós estamos lhe cuidando, nós estamos aqui querendo que você trabalhe um pouco mais, nós queremos ver resultados. Mas talvez não olhem para a forma como eles têm auxiliado esse irmão através das suas orações. A ideia, portanto, é que a propagação rápida e vitoriosa do evangelho é impulsionada também pelas nossas orações e pelas suas orações. Mas não só isso, Paulo também pede para que a palavra de Deus recebesse honra merecida, da mesma forma como acontecia entre os tessalonicenses. A pregação do evangelho resultaria em glória ao Senhor, por causa dos resultados maravilhosos na vida daqueles que creram nele. Ok? Atos capítulo 13, os versículos 48 ao 49 diz o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados à vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. A mensagem é proclamada, o Espírito Santo traz convicção às pessoas, levando-as ao arrependimento. Eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e assim tanto a palavra como Cristo são glorificados. Os tessalonicenses, eles mesmos, tinham sido também exemplo de como a palavra do Senhor havia sido glorificada no meio deles. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, ou da ira vindoura. Ou seja, os irmãos de Tessalônica ouviram o evangelho, se converteram ao Senhor, deixaram os ídolos, e as pessoas que estavam ao seu redor, os vizinhos, a vizinhança, ouviram e se admiraram como a forma que aqueles irmãos tinham se convertido ao Senhor. E a fé daqueles irmãos se propagou por toda aquela região, de forma que as pessoas glorificavam ao Senhor.
e a palavra do Senhor. A palavra é glorificada quando há transformação de vida visível perante as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra é glorificada quando ela nos molda à semelhança de Cristo. Quando, mesmo em meio aos sofrimentos, nos alegramos pela esperança que a cruz nos traz. A palavra é glorificada quando nos tornamos modelos para os cristãos, porque estamos vivendo na palavra. A palavra é glorificada quando deixamos os nossos ídolos e nos rendemos a Deus por completo e colocamos a nossa esperança na promessa de que Jesus virá um dia para nos levar. A palavra é glorificada quando você mostra mudança de vida para a sua família que ainda não é convertida. A palavra é glorificada quando você, através do seu testemunho pessoal, consegue mostrar Jesus Cristo para o seu colega de trabalho, para o seu colega de faculdade, de escola. A palavra é glorificada, inclusive, no meio dos outros cristãos, que vêm da forma como você ama a Jesus e da forma como você tem um relacionamento com Ele. E as pessoas vão glorificar o grande Deus e a palavra através de como você tem mudado através da palavra. A sua oração para que a palavra de Deus seja honrada, como acontece entre vocês, potencializa o mesmo resultado em outros lugares. Se a palavra é glorificada no meio de vocês, a responsabilidade ou a tarefa que Deus dá a vocês é para que vocês orem para que isso aconteça em outros lugares. A palavra do Senhor é glorificada quando é aceita com fé verdadeira, de modo que logo começa a ficar bonito a vida dos cristãos pela palavra. Olha a profundidade da nossa responsabilidade como igreja, com missões, não só de contribuir, mas de orar, pedir para que os missionários, evangelistas, todos esses que estão servindo ao Senhor, sejam capacitados através do poder divino de Deus. E a sua oração potencializa isso. Paulo, então, ele segue para o versículo 2. Para um outro pedido. O versículo 2. E esse pedido parte de um entendimento de que Paulo sabia que o seu ministério continuaria sofrendo oposição. E os seus pedidos de oração sempre foram também por esse viés, para que as oposições não barrassem o avanço do reino. E nesse sentido, o versículo 2, ele pede por segurança para ele. Versículo 2, orem também para que sejamos libertos de homens maus e perversos, ou perversos e maus, pois a fé não é de todos. O obstáculo ao progresso triunfante do Evangelho na área missionária do próprio Paulo achava-se ou encontrava-se na opinião humana que ele tinha que enfrentar. Ou seja, o obstáculo partia de pessoas, de homens, que se colocavam contra a pregação de Paulo. As pessoas se colocavam contra o avanço da mensagem de Paulo. Na sua experiência anterior, ele sabia muito bem como isso acontecia, porque ele foi um perseguidor da igreja, ferrenho. É só você ir para Atos capítulo 8 e 9, da forma como ele se colocava contra os do caminho, como se fala. Paulo conhecia bem a questão de que a mensagem de Cristo despertava em alguns sentimento de raiva, de conflito. Ele havia sido um dos principais opositores do cristianismo e estava familiarizado com a hostilidade que muitos manifestavam para com aqueles que pregavam o evangelho. E em várias situações, Paulo é quase morto por causa do seu ministério. Por causa do evangelho, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi julgado perante as autoridades, inclusive quase deixado morto na beira ou na entrada de uma cidade enquanto pregava. As pessoas deixaram ele na entrada da cidade quase morto. Em Romanos capítulo 15, ele sabia que ao voltar a Jerusalém, ele poderia
ter obstáculos vindo dos judeus. Veja o versículo 31 que diz: orem para que eu seja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Paulo está voltando com uma contribuição para os que estão sofrendo por causa de algumas coisas para Jerusalém, e ele sabia que poderia enfrentar alguns descrentes de lá, e ele pede aos irmãos para que eles orem, para que ele fosse livre desses homens. O pedido de Paulo nos informa que existem pessoas, e aqui eu quero deixar bem claro isso, que há pessoas más, existem pessoas perversas, ímpias, que perturbam o avanço do reino, que tentam se colocar contra o avanço do evangelho. Esses homens perversos e maus são os mesmos homens que ele menciona no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. No versículo 14 e 16 ele diz: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, falando dos irmãos de Tessalônica. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados, e sobre eles finalmente veio a ira. Vão existir pessoas que se colocarão contra nós de forma hostil, violenta, para barrar o avanço do reino. E como igreja precisamos orar para que Deus traga segurança àqueles que estão fazendo isso. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. E hoje em dia, assim, dos mesmos termos que Paulo fala aqui, os inimigos da cruz ainda estão por aí, ao nosso redor. Esses opositores podem assumir várias formas e estratégias para impedir o avanço do reino. Se Paulo estava pedindo oração para que os irmãos orassem por segurança, enquanto procuram transmitir a palavra, nós, da mesma forma, precisamos orar para que Deus dê segurança aos nossos irmãos que estão pregando o evangelho. Do outro lado da rua, ou atravessando o mundo. Os inimigos de Paulo eram sempre aqueles que não criam, e aqui é uma coisa interessante, aqueles que não criam no evangelho, aqueles que não queriam ouvir a palavra de Paulo, são esses que estão trabalhando ativamente contra a palavra. E em muitas partes do mundo, o inimigo da cruz, ou os inimigos da cruz, perseguem os cristãos como forma de desencorajá-los, de praticar a sua fé e compartilhar o evangelho. Eles são violentos, intolerantes, são acusadores, eles falam mal dos cristãos, causam dor para ver se de alguma forma atingem esses santos, colocam em cárcere privado, muitas vezes. Mas eu quero trazer também um outro aspecto de como o inimigo se coloca contra aqueles que estão pregando o evangelho. Outros trabalham, por exemplo, para distorcer a mensagem que está sendo pregada. Distorcem a mensagem do evangelho e começam a ensinar falsas doutrinas. Levam as pessoas para longe da verdade de Cristo. E essas distorções, elas criam confusão e impedem que as pessoas compreendam a verdadeira mensagem do evangelho. Lá em Taquara, por exemplo, antes de Taquara, quando estávamos ainda no Ceará, nós tínhamos um trabalho antes de me casar. Eu trabalhava com as crianças lá. Era dificultoso trabalhar com as crianças. Mas, enquanto, em um momento, o nosso trabalho com as crianças, ela deu uma alavancada. E alguns cristãos, entre aspas, aqui, que passavam na frente da nossa congregação, eles ficavam olhando e tal. Dentro de alguns meses, algumas crianças pararam de ir para nossas programações. E aí, de vez em quando, eu via uma ou outra, eu perguntava, e aí, por que não está vindo? Não, é porque lá na igreja tal, eles nos dão um lanchezinho mais legal. Eles trazem mais brincadeiras, eles trazem um monte de brinquedo, de pula-pula e piscina de bolinha, e eu acho que lá é melhor, tio.
Não estou dizendo que levar essas coisas para entreter as crianças não seja legal, não seja interessante. Mas eu sabia que aquelas igrejas não eram igrejas saudáveis, como por exemplo a Adventista, como por exemplo os Testemunhas de Jeová. Nós víamos como eles passavam ali. Quando chegamos em Taquara, nós, junto com o pastor que está lá, ele começou um trabalho com crianças também. E esses últimos dias ele estava nos compartilhando que algumas crianças estavam deixando de ir para o tempo de programação com elas porque estavam indo para outras igrejas. Mais uma vez eu enfatizo, eu não estou falando contra igrejas que fazem coisas interessantes para trazer crianças. Mas talvez a motivação delas não fosse a melhor que poderia ser. Isso acontece em igrejas também, não só com crianças, mas com adultos. Outros tentam minar ou meio que ludibriar as pessoas com outras verdades. E essas coisas levam as pessoas para longe de Jesus. Essas distorções, como eu disse, criam confusões e impedem que as pessoas compreendam a verdade do Evangelho. Por exemplo, ideologias, o que estávamos falando hoje de manhã. Igrejas progressistas que tentam minimizar o termo pecado ou tentam mudar a linguagem para se parecer menos ofensivo para aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra. Não se fala mais sobre disciplina de filhos, não se fala mais sobre casamento monogâmico, não se fala mais contra o homossexualismo, não se fala mais sobre a mulher se submeter ao esposo e o esposo amar a mulher sacrificialmente. E dessa forma vão trazendo mais pessoas, e as igrejas estão abarrotadas e elas não escutam nada sobre pecado, não escutam nada sobre desagradar a Deus com a sua vida. E assim as igrejas vão se enchendo com uma falsa doutrina, com um falso evangelho. Entretenimento, facilidades, amenizam o pecado, mudam termos para que não sejam tão ofensivos e assim barram o avanço, o progresso do evangelho. E Paulo nos diz que esses homens, eles fazem isso por uma única coisa, porque eles não têm fé. É a falta de fé que explica essa atitude hostil para com Cristo e para com seus servos. A hostilidade de algumas pessoas ao evangelho se dá porque elas não têm aquilo que só Deus pode dar, que é a fé salvadora. E isso faz com que nós entendamos o pedido que Paulo faz. Embora a oração seja em prol da pregação bem-sucedida da palavra, nem todos vão crer. Infelizmente. E são estes que não vão crer que vão se tornar os potenciais obstáculos para a pregação do Evangelho de Paulo. E para a nossa também. Portanto, partindo para o final, a igreja ela deve orar pelos seus missionários, pelos seus evangelistas, pelos seus pregadores. Devem orar pelos seus pastores locais, para que Deus abra as portas para o trabalho que Ele tem feito em prol da igreja e da sociedade, dos vizinhos. Orem para que Deus dê segurança aos seus líderes, aos seus pastores. Orem para que os missionários encontrem condições boas de pregar o Evangelho e que as portas sejam abertas. Ore pelos pastores e líderes de grupos de estudos bíblicos, pelas professoras da escola dominical, por outros servos que a igreja tem, que levam a mensagem do Evangelho. Ore para que Deus toque os corações daqueles que estão sendo discipulados, ensinados na fé cristã, para que eles cresçam em conhecimento, em entendimento e compromisso com a palavra de Deus. Ore para que Deus lhe use como um agente de mudança na vida de outros através das suas orações. Peça que Deus lhe use como agente
do Evangelho, no seu trabalho, na sua escola, na comunidade que você está inserido, nas suas redes sociais. Ore para que você e outros mensageiros do Evangelho sejam protegidos contra os inimigos, mas também contra o desânimo, o desencorajamento. Ore para que você encontre força no Senhor. Ore para combater as forças espirituais malignas, que de fato elas estão aí, sempre agindo contra o avanço do reino. Peça que Deus lhe cubra com as suas bênçãos e que você continue sendo um exemplo daquele que prega o Evangelho, mas também ore por aqueles que estão mais longe que você não possa estar. Ore para fortalecer, para que Deus fortaleça a unidade da igreja e promova a colaboração entre os seus membros, buscando alinhamento ou que todos estejam na mesma página, para que os seus servos continuem pregando sem obstáculo nenhum, que sejam protegidos de homens maus e que esses homens maus sejam salvos. Eu acho que isso é uma parte importante, para que Deus salve aqueles que são opositores ou que se colocam como opositores. Paulo foi salvo, um dos maiores opositores do cristianismo, e se tornou um dos mais famosos ministros do Evangelho de Jesus. E por fim, através da prática da oração, das suas orações, você e outros cristãos podem ser usados por Deus para propagar a sua palavra e proteger aqueles que proclamam em outros cantos e esses possam fazer diferença significativa no avanço do reino. Então veja a profundidade que a nossa prática da oração tem. Nós podemos usar a oração muito mais da forma que nós ouvimos aqui, que seja mais proveitosa em prol do reino, não só por mim ou por nossa família. É claro que Deus nos deu a oração para orarmos por nós, pedimos por nós, mas também em prol dos nossos irmãos. Para que Deus os abençoe, para que Deus, através deles, alcance o máximo de pessoas possível, mas também para que esses homens e mulheres sejam protegidos, como a palavra diz, porque a fé não é de todos. E, de quebra, possamos orar por aqueles que são opositores à palavra, porque com certeza alguns serão salvos. Eu creio nisso, assim como Paulo foi. Então, como eu disse, esse sermão tem mais um quê de pedido de oração. Ore por nós. Nós não sabemos o que vamos encontrar em Uruguaiana. Não sabemos quanto de oposição vamos encontrar lá. Eu sou de lá. Isso facilita um pouco, mas ainda assim, o inimigo ele não está feliz com a nossa saída para lá. Ele vai fazer de tudo para nos impedir. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas não creiam. Ele vai fazer de tudo para que os nossos amigos, os nossos parentes tenham aquela percepção, não, eu te conheci desde moleque, e talvez não considerem a nossa mensagem por causa disso, por causa dessa familiaridade. Mas orem para que Deus salve eles também, para que o Espírito Santo utilize a nossa pregação e traga convicção a eles, da mesma forma como trouxe aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós outros tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Que Deus nos use para a salvação dos perdidos e para a sua glória. E pedimos que vocês orem por nós. Baixe sua cabeça, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos ore. Obrigado, nosso Pai, porque Tu és bom todo o tempo e todo o tempo Tu és bom. Obrigado por esse tempo, por nos encorajar através da Tua palavra. Obrigado a Deus por termos nesta igreja hospitalidade, por termos aqui cuidados, por sabermos, ó Deus, que o Senhor está nos cuidando através desta igreja, destes irmãos. E nós pedimos, ó Deus,
Que o Senhor continue nos dando graça. Continuemos, ó Deus, nessa parceria importante. Porque o missionário precisa dos seus irmãos. Ele não está sozinho. Ele precisa da colaboração integral das igrejas, que são companheiras dele. Então, nos ajude a orarmos mais, não apenas por nós, mas pela propagação do Evangelho. Que ela corra livremente, mas também pela proteção dos servos que estão se dispondo a falar de Ti para os perdidos. Obrigado por essa noite. E nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor.